Olá, começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, uma hora inteira, 60 minutos de debate sobre o agro. Então, senta que lá vem assunto. Nos destaques do programa de hoje, a gente fala sobre a invasão, manifestação, ocupação. O que é que aconteceu ontem na COP30, hein? Um grupo aí, né, de manifestantes invadiram um dos salões, fazendo reivindicações, o que eles queriam e, acima de tudo, no programa de hoje, a opinião dos nossos analistas sobre o que aconteceu, se foi justo, se não foi, se é bom para o agronegócio, se não é, se é bom para o Brasil, se não é. A gente vai entender um pouquinho, junto aos nossos analistas, a opinião deles sobre este assunto. A gente fala também no programa de hoje sobre algumas críticas que já foram tecidas durante a COP30. Quem criticou os outros países mundo afora foi o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que teceu críticas aí duras contra outros países, e quem também criticou os Estados Unidos foi o próprio governador do estado da Califórnia, que pertence aos Estados Unidos, ou seja, fez uma crítica ao próprio presidente Trump, e a gente vai analisar um pouco dessas falas e analisá-las também no programa de hoje. E a gente também fala sobre o seguro rural, já que Fávaro e Haddad estão discutindo um novo modelo do seguro rural, depois que o Fávaro afirmou que esse modelo atual ele não atende às necessidades dos produtores rurais. O programa só está começando, eu te convido, fica com a gente. Junto com os nossos analistas que chegam aqui para compor essa bancada e trazer mais peso com a experiência e o conhecimento deles. Seu Bianco, nosso analista de negócios, seja bem-vindo a mais um programa. As críticas durante a COP30, começo perguntando para o senhor, né? O senhor defendeu também a crítica do governador Mauro Mendes. São válidas? Boa noite, Rossan. Boa noite, doutor Daiane. E boa noite a todos que nos assistem. Eu acho que o governador de Mato Grosso foi muito direto ao ponto. Achei muito boa a defesa de nosso estado, a defesa do nosso Brasil. Mostrar para o mundo o que nós somos, que realmente quem polui muito mais não está nem aí, ou talvez nem vem num evento desses, ou especialmente na COP30. Gostei muito do que o nosso governador defendeu, a tese que ele defendeu e as palavras que ele colocou. Daiane Kirnev, nossa analista de agronegócios, ontem nós tivemos um manifesto e a minha pergunta para você é justamente sobre a classificação, na sua opinião, manifesto, invasão, ocupação. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Jassan, boa noite, Bianco. Então, né, Jassan, ali foi uma mistura de bagunça, baderna, com manifestação, com confusão, né, literalmente, porque estavam tão desorganizados, né, que não conseguiram nem conter um pequeno grupo ali. E hoje a gente viu que um foi colocando a culpa no outro, né, Jussan? E é isso a minha opinião por enquanto, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Quero ouvir mais. O programa só está começando, faço o convite. Vamos debater o agronegócio? Bom, nosso primeiro assunto de hoje é a invasão à COP30. Foi um grupo de manifestantes que invadiu, e a gente tem um vídeo aí também para mostrar, né? São vários registros que foram feitos, esse que a gente tem é um dos registros, e que causou confusão, protesto. Foi um grupo numeroso aí, né, de manifestantes, a maioria aí é composto por indígenas, né? Estavam trajados, identificados como indígenas, que foi uma invasão a uma área de acesso restrita do evento, gerou muito tumulto e muito diz que me disse também a respeito disso. Alguns manifestantes tinham cacetete, teve troca de empurrão entre grupos de seguranças,
um agente de segurança foi levado às pressas de cadeira de rodas, enfim. Além disso, minha gente, para compor, essa informação ela já está aí presente na maioria dos noticiários. Outra informação que chega também e apurada pelo Terra é que um integrante do PSOL, natural de Natal, ele contou que participou junto desses movimentos sociais que participa, né? E que esse ato de terça-feira foi convocado por trabalhadores da saúde e por indígenas. Outra informação que eu classifico também como importante para esse manifesto é que chega a informação, algumas informações chegam, que essas invasões, por parte até talvez do governo brasileiro, enfim, não foi deixado muito claro, que as manifestações elas não seriam impedidas. Então, se tivesse manifestação, parece que quem estava trabalhando no evento já estava meio que avisado que era para deixar que as manifestações acontecessem. Então, isso são informações que vão chegando e que vão esclarecendo alguns pontos na nossa cabeça. Bom, a pergunta eu queria saber de que lado que nós estamos nesse momento, porque quando é para falar do Brasil, ou o Brasil discutir suas questões, a gente se divide em grupos. Talvez é o indígena que tem as suas afirmações, é o MST que tem as suas convicções, o agro brasileiro, enfim, cada um defendendo o seu. Mas nesse caso, a gente está falando de Brasil representando diante de outras nações. Nesse caso, estamos todos do mesmo lado ou a gente se sente ainda dividido? Eu quero começar com o seu Bianco, com a sua opinião. De que lado nós estamos? Do lado desses invasores ou estamos divididos em relação a eles? Jossan, eu não fico do lado desses invasores de maneira nenhuma. Os protestos, eles podem existir, mas é isso que a gente viu, um protesto educadamente igual o governador do Mato Grosso fez. Agora eles começam a dizer que eles tinham a necessidade de fazer um protesto. Qual foi o objetivo desse protesto? Conforme esse manifestante que você falou, que ele tinha uma bandeira do PSOL, que o PSOL, só para o pessoal de casa entender, é um grupo muito radical, é um partido político radical. De muita oposição e muito complicado. Eles disseram que eles estavam contra a criação do fundo de reserva, que é tanto que a gente bateu, tanto que a gente queria que os países do mundo inteiro arrumassem recursos para que o Brasil, para que o produtor rural mantivesse suas florestas em pé. Privatização dos rios, que eu não sei e não entendo aonde é que tem essa privatização, não sei. E a exploração do petróleo na Amazônia. Por que é que nós não podemos explorar nossas riquezas? Por que é que não pode vir dinheiro para o país, para quem está trabalhando e defendendo a agricultura e principalmente essas florestas, não pode ser ressarcido? Isso são coisas que devem ser muito bem ressarcidas. O produtor brasileiro tem que ser pago. Então, acho eu que o protesto dele não tem, e eu não fico do lado desse pessoal de maneira nenhuma. As manifestações, Daiane, elas eram contra, inclusive, a exploração de petróleo na floresta, na Amazônia, e pedindo mais participação dos povos, né, mais participação social nesses movimentos. Ainda assim, a gente não está do lado, assim, só para eu entender a opinião de vocês. Bem, Jossan, a área indígena que existe no Brasil, ela é uma área imensa, né? E ela, se você olhar em algumas regiões do Brasil, até quando você olhar no Google Maps, ela já está muito bem delimitada. Então a gente vê que, assim, parece um pouco de lobby isso, essa questão. Assim, dá uma impressão, até pela sua fala também, eu acabei de concluir isso, que essa manifestação ela foi proposital. Eles já tinham esse interesse, porque, assim,
não faz sentido no governo Lula uma manifestação de algo que eles defendem, né? Eles querem até aumentar a quantidade de terras dos indígenas, que já é vastíssima. Essa questão climática, índio discutindo questão climática, poxa, parece assim que são conflitos de interesse, não são eles que estão querendo aquilo, né? E a gente vê essa questão da segurança mesmo, que era obrigação da COP, da Confederação da COP, da ONU. Ah, não, era do governo. Ah, não, era do Belém. Ninguém tinha segurança para nada. Os caras entraram lá com uma facilidade. Não precisavam fazer um cadastramento numa área que era uma área muito exposta, né? Então, assim, o que a gente percebe com isso? Que isso provavelmente foi proposital, porque um manifesto de algo que é totalmente a ideia, o ideológico do próprio governo. Então, eles estão querendo mostrar algo para as lideranças, para levar para o mundo. Eu acho que já foi uma coisa ensaiada, encenada até, para ser bem sincero. Nem sei que ponto que são indígenas de fato, ou se foram aqueles grupos de manobra que a gente fala, que eles utilizam muitas vezes. E os indígenas estão sendo muitas vezes grupo de manobra. Por quê? Porque o indígena ele tem toda uma proteção especial. Então a gente vê que esse tipo de coisa não foi impedido de jeito nenhum, né? A gente já viu manifestações bem mais tranquilas, sem armas, que foram reprimidas de forma dura, né? Prisão e assim por diante. E aqui eles estavam armados com cacetetes, foram violentos. Então assim, você vê que é algo que é discrepante com a realidade de outros contextos, né? Então já era algo que iria acontecer, com certeza. Eles já... Não é nem que eles não estavam preparados, é que eles já deixaram acontecer. Por que eles deixaram acontecer? Porque isso vira notícia no mundo, né? Então, o que eles estão querendo com essa manifestação? Por que eles fizeram? Eles querem mais território. Isso acaba fomentando a ideia de que isso é uma coisa boa para o mundo, né? O mundo vai concordando com essas ideias, como se os indígenas estivessem sendo prejudicados aqui no Brasil. Coisa que a gente sabe que só se for, assim, por essas pessoas que se dizem os defensores deles, porque recursos para indígena tem bastante, terras para indígenas tem bastante, mas o que a gente vê é que nem sempre a finalidade desse dinheiro, desses recursos, vão para os indígenas, né? Eles fazem muito lobby para indígena, para MST, e quando você vai conversar com uma pessoa que é do MST, que é indígena, você vê que assim, as condições deles não são o que deveria ser. Realmente é muito lobby, mas não chega à destinação certa, os recursos que estão tendo. No entanto, a gente falou há um tempo atrás que haviam pessoas do Paraguai ou de outros países que estavam fazendo as suas credenciais, né, como se estivessem nascendo, a certidão de nascimento brasileira como indígenas, para ter os direitos que aqui no Brasil resguarda para os indígenas, porque aqui resguarda terra, resguarda recursos, resguarda vários direitos. Então, se até outros povos estão querendo ser indígenas brasileiros, é porque aqui tem muitas regalias, muitos direitos para os indígenas. Eu vou me estender aqui um pouquinho, porque eu lembrei de uma situação. Eu vi até o vídeo de uma influenciadora que está sempre dando pitaco errado, mas assim, como ela tem uma grande influência, que é a própria Anitta, falando dos indígenas, que eles têm direito mesmo, que o Brasil todo é deles, né? Então, assim, se entrar na casa dela, então tá tudo bem, né? Pode ficar com a casa dela. Vamos ver se colocar um grupo de indígenas, vamos falar com os índios para ir lá na casa dela para ver se tá tudo certo, ou se a polícia não vai lá e arranca eles às pressas, né? Falar, aumentar a terra enquanto eu não tenho terra, tá tudo bem, né? Muito bem. Daiane deu uma travadinha, seu Bianco pediu fala, enquanto isso, sua vez então, seu Bianco. E nesses manifestantes estivessem os índios ali, porque, ou se estivessem, são manipulados, porque
muito difícil da gente entender que eles não queiram a exploração do petróleo, que é uma riqueza que vai reverter para eles mesmos. Eu acho que isso aí é um grupo de desocupados simplesmente querendo destaque, querendo ser notícia, só isso. Eu queria que a Daiane participasse, porque eu tenho uma pergunta, mas enquanto a gente não consegue restabelecer conexão com ela, eu faço essa pergunta para o senhor. Ontem a gente debatia, ou anteontem, né, na segunda-feira, a Daiane participou do debate aqui e conversou e trouxe a opinião de que a gente precisa se comunicar melhor. A gente estava falando de quem grita mais é mais ouvido. Talvez esse também não foi um grito, longe de apoiar manifestos ou grupos ou etc. Mas eu vejo uma ponta de benefício para o Brasil esse manifesto. Exatamente, eles quiseram, a maneira com que eles encontraram foi fazendo baderna, vamos dizer, e isso gera notícia mundial, porque eles não estão sendo ouvidos, não nos deram o direito de discurso, o tempo que a gente tinha para discutir esses problemas, principalmente de índios, diminuiu-se o tempo na COP. Então, de repente, foi a maneira correta que eles encontraram de serem ouvidos. Porém, no meu entender, eles não têm tanto direito assim de tomar essas decisões, porque as decisões que eles querem tomar, no meu entender, prejudica a eles próprios. Então, não acredito que eles possam, que essas ideias tenham saído deles mesmos, dos índios mesmos. No meu entender, eles estão sendo manipulados, levados para que se converse algo que não é o benefício deles mesmos. Agora a gente tem o vídeo aí preparado para a gente exibir. Foi uma verdadeira de uma baderna. A Daiane está de volta também, né? Foi uma verdadeira de uma baderna, mas longe de apoiar manifestações, por mais que elas sejam válidas, né? Vamos ver aí como é que foi essa invasão, que gerou caos, gerou bagunça, gerou baderna e deixou muitas pessoas assustadas. Por um lado, a imagem do Brasil fica prejudicada por conta dessa invasão. Mas o que eu perguntava para o seu Bianco, Daiane, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, que mesmo com essa manifestação aí ocorrida, será que também não tem muito a ver do que a gente conversava na segunda-feira por aqui? Quem grita mais alto é mais ouvido, quem tem voz, a gente precisa ter voz. Também, de certa maneira, não foi um jeito de mostrar para o resto do mundo que nós vamos cobrar por medidas? Perdemos a Daiane de novo aí. Mas seguimos por aqui então. O manifesto, algumas imagens são essas aí. Aí, Daiane, agora sim. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Consegui sim, João. Ele só ficou com tela aqui, mas já voltou. Jossan, o que eu vejo, assim, a gente fala sobre quem grita mais alto e eu acho, assim, que essa voz do Brasil, ela tem ecoado no mundo. Essa voz dessas ideologias de indígenas, do agro que destrói, das terras deles que estão sendo perdidas, das injustiças sociais, esse tipo de coisa que o agro destrói, que não é sustentável, essas coisas, elas estão sendo passadas muito bem pro mundo. Tanto é que a gente vê que pessoas que vão para a Itália falam que lá eles têm uma visão muito deturpada do Brasil. Então esse tipo de coisa, quando a gente vê uma manifestação assim de pessoas indígenas, coitados, estão perdendo as terras deles para agricultura, coitados dos indígenas, não estão sendo respeitadas as terras deles. Hoje a internet não está colaborando muito conosco, mas eu estava ouvindo, né? Estávamos ouvindo a opinião da Daiane, e só para concluir o meu ponto de vista, né? Eu não vejo assim com a imagem de outras nações enxergando o Brasil
eu não vejo necessariamente como um grupo de indígenas. Eu vejo o restante do mundo enxergando o Brasil fazendo uma invasão e cobrando por isso. Daiane, agora que você voltou. Vocês conseguiram me ouvir? Até um tempinho aí que eu acho que a internet não colaborou 100% e travou. Sim. Jô, realmente o que eu penso é que esse tipo de manifestação só colabora com a ideologia que o governo prega mesmo. Então, eles mostram lá fora a intenção e a ideologia deles, que é a gente levar essa ideia lá para o mundo sobre o Brasil, sobre o que é que acontece no Brasil, quem são os brasileiros. A gente vê que lá fora eles pensam que o agronegócio destrói todas as coisas, devasta tudo, como se fosse um vilão. E os povos indígenas é como se eles fossem as vítimas, né, dos agricultores, esse tipo de situação que eles conseguem ver. E quando a gente vê uma manifestação assim, isso só fomenta mais, né? Só confirma mais essa visão que o mundo está tendo do Brasil. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas, assim, quando você não conhece a pessoa ou o mundo, você ouve falar dela. E o que você pensa sobre ela é algo que você escuta. Muitas vezes você já vem com a sua opinião formada. E o mundo tem formado essa opinião que o próprio Brasil acredita que acontece. Tem brasileiros achando que a realidade do Brasil é assim. Que nós não somos sustentáveis, que o Brasil é um país que devasta, é um país que não cuida, que não sustenta. E é muito pelo contrário, né? A gente sabe que hoje em dia os outros países não querem fazer o que o Brasil faz. Quase ninguém quer, né? Mas aí eles cobram muito porque eles não sabem da realidade, ou se sabem, querem cobrar mesmo assim porque a gente ainda tem o que explorar. Eles já acabaram com tudo, né? Muito bem. Seu Bianco, vai lá, sua vez. O que eu acho mais, vamos dizer, agravante, o mais feio, é que tem muitas críticas aí que os banheiros disponíveis na COP30 estavam todos sujos, que não limparam os banheiros, e a falta de banheiro. Aí é o fim um custo elevadíssimo disso, de você trazer um evento desse, e o que é que custa para você limpar os banheiros, a necessidade disso. Então, aí é só. Parece que foi pela falta de água, né? Mas enfim. Seguimos para o nosso próximo assunto, que também envolve COP30, meus amigos, e que envolve o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, e que, segundo o Estadão, captou quase 8 bilhões de reais com bancos europeus para o Fundo Clima. Foi uma captação de 7,89 bilhões de reais, o equivalente a 1,28 bilhão de euros, com bancos de fomento europeus durante a COP30. E os recursos devem ser destinados ao Fundo Clima, voltado a projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas e, o mais importante disso tudo, no Brasil. A gente está falando, então, de recursos captados, e eu queria entender junto aos senhores, começando com o seu Bianco, a gente está falando o quê? De financiamento? A gente deve retornar esse dinheiro? Ou é um dinheiro dado? Justo, aí que eles veem como uma teoria de que parece que é um dinheiro dado. Isso é um dinheiro emprestado, direcionado exclusivamente, ou dizendo que você pode aplicar em energia solar ou eólica, e o Brasil daí tem que cumprir mais umas quantas obrigações que não pode haver desmate ilegal na Amazônia inteira, não pode ter isso. Aí se assina 1.001 compromissos. E aí você vai pagar o quê? Juros em dólar, se for na moeda brasileira, aí você paga taxa Selic e tudo. Então, isso é bônus para nós? Eles estão apenas e tão somente emprestando e ganhando muito dinheiro com isso. Porque se eles não houver para quem emprestar para países que estejam em desenvolvimento,
Esses países já que estão já de muita idade, como a Europa, hoje, José, imagina você morando na Europa. Você não tem para onde crescer, você não muda nada. A sua casa é aquela, o seu carro, você pode trocar um carro todo ano, não sei o quê. Mas aquela renda, aquele dinheiro que você tem, não tem mais o que se fazer, que é diferente do Brasil. O Brasil, principalmente no Centro-Oeste, a gente faz o quê? Você abre uma fazenda, você constrói uma casa nova. Por quê? Porque no Brasil nós temos pouca, vamos dizer, ainda temos muito a fazer. E na Europa, principalmente, que são países que têm lá seus 2.000 anos, eles não têm muito o que fazer. Eles não têm nem o que fazer, nem com o dinheiro. Se eles não emprestar o dinheiro para nós, eles não têm o que fazer, não têm renda nenhuma. Então, eles emprestam para nós, criando esses argumentos e, infelizmente, temos que pagar mais juros e cumprir metas que eles nos dão, metas para a gente cumprir aqui. Daiane, sua análise. Justa, isso que o Bianco falou é verdade. Eles emprestam esse dinheiro e criam inúmeros compromissos restritivos para o Brasil. Essa questão de desmatamento zero, essas questões de, muitas vezes a gente vê a moratória da soja permanecendo e tudo isso é uma pressão de mercado, e eu vejo que esses recursos, eles não são dados, eles são emprestados e a juros. E para isso a gente ainda precisa assumir inúmeros compromissos. Você sabe o que me parece isso? O sistema feudal de antigamente, né? Os senhores feudais tinham lá as pessoas que não eram mais tecnicamente escravas, mas aí eles só podiam comprar no mercado do senhor feudal, eles só podiam trabalhar na casa do senhor feudal, e aí eles iam lá e compravam naquele mercadinho que era muito caro, e eles ficavam sempre devendo. Então parece que é isso que o Brasil está fazendo. Está comprando sempre dos senhores feudais, pegando esse dinheiro caro e ficando sempre na mão deles, assumindo novos compromissos, assumindo novas dívidas. O Brasil tem que parar com isso. Nós não precisamos pegar dinheiro emprestado assumindo responsabilidades para isso. Isso aí eles deveriam estar financiando, porque eles quem estão exigindo. Eles quem estão exigindo que a gente faça, pare de desmatar, pare de desenvolver, né? Eles exigem que o Brasil não tenha emissão de CO2 para a questão climática. O Brasil quase nem emite nada. O Brasil é um dos que menos emite e está lá as taxas super altas. Daí o que eles fazem? Eles fazem um comparativo, vamos supor, coloca lá que o Brasil está em risco alto, risco não sei o que. O Brasil é pouquíssimo desenvolvido, pouquíssimo industrializado se a gente comparar com outros países. Aí os países que deveriam estar aqui, por que eles não estão? Porque eles não vão aceitar que fiquem ditando regras sobre o país deles, eles não estão nem aí. Essa é a verdade, eles não estão nem aí. Aí os outros que deveriam também assumir esses compromissos, aí eles cobram para não ser cobrado, entendeu? É como se eu chegasse exigindo algo de você, aí você fica tão assim assustado. O Brasil está sempre assustado, sempre se defendendo de algo que ele é acusado, mas está na hora do Brasil tomar outra posição, está na hora do Brasil começar a cobrar. Eu acho que a gente não está mais na posição de ser cobrado, principalmente porque os fatos falam por si, não somos nós quem estamos poluindo o mundo, gerando CO2, gerando problemas climáticos. Então já está na hora de mudar esse papel, né? Chega de sermos escravos feudais, só faltou as correntes, né? Mas já está na hora da gente se libertar disso. Me fez lembrar também do governo federal anunciando bilhões de reais para a agricultura familiar, para a agricultura brasileira, como se fossem deles e dado, né? É o que o Brasil toma vista disso, o restante do Brasil vê, né? Nossa, o governo está dando dinheiro, mas está emprestando e a juros. Vamos seguir o nosso programa, que a gente continua falando sobre COP30, mas no próximo bloco, e críticas do governo de Mato Grosso e também crítica do próprio governador da Califórnia ao presidente dos Estados Unidos. O intervalo é rápido, a gente já volta.
Agrodebate dessa quarta-feira, dia 12 de novembro, está de volta. Falamos agora sobre as críticas que até agora já foram tecidas durante a COP30. A COP30 vai ser o nosso assunto aqui durante vários dias ainda. Enquanto tiver assunto aí, a gente vai falar. A gente já comentou nessa semana e vamos agora trazer mais um trecho também, né, do governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que teceu críticas aí aos demais países que estão bem alinhadas com as críticas que os nossos analistas fazem aqui também durante o programa, e é por isso que eu já convido eles aqui para voltar para a nossa bancada digital, para compor a nossa tela para você, nosso telespectador, ouvinte ou internauta que nos acompanha através do canal AgroPlus, através do YouTube ou através do Spotify. Vamos lá, começando pelo governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que cobrou aí, né, dos países ricos respeito e compromisso com quem de fato preserva. E mencionou, claro, o estado de Mato Grosso. Antes da gente seguir, vamos ouvir aí um trecho dessa fala do governador Mauro Mendes que ele publicou nas redes sociais dele. Tentado ao planeta é mentir como eles têm mentido com esses dados e com esses números. Então, 30 anos, meus amigos, os países ricos mudaram muito pouco o seu comportamento, continuam queimando combustíveis fósseis, continuam aumentando o consumo de carvão. Os Estados Unidos, a maior economia do planeta, usa o xisto com alto poder de poluição e de emissões. Aponta o dedo para as nossas florestas, para o nosso país, dizendo aquilo que nós deveríamos ou devemos fazer quando eles não fazem a sua parte. Nesses 30 anos, prometeram 100 bilhões por ano para compensar emissões, para ajudar os países desenvolvidos e não fizeram. Essa verdade precisa ser dita. Mas nós não podemos sair daqui com apenas algumas migalhas. Quanto custa, meus amigos, ter uma ferrogrão que pode ligar a região norte do Mato Grosso aqui aos portos do Belém? Quanto custa ficar transportando isso com milhares de caminhões de carreta? Qual é o prejuízo ambiental? E aí vem o senhor Macron, vem algumas ONGs dizer que a ferrogrão é um atentado ao planeta. Atentado ao planeta é mentir, como eles têm mentido com esses dados e com esses números. Então, o estado de Mato Grosso hoje preserva 60% do seu território. É um grande produtor do agronegócio brasileiro. Contribuímos com a segurança ambiental e contribuímos acima de tudo com a segurança alimentar do Brasil e do planeta. E é isso que nós queremos, respeito. E se querem pagar, coloque a mão no bolso, cumpra a promessa que fizeram durante anos de colocar 100 bilhões e não venha com migalhas, porque isso não vai resolver o nosso problema do nosso país e principalmente da grande maioria dos brasileiros que ainda não chegaram ao status de sermos um povo e um país desenvolvido. Longe de fazer propaganda política, mas, Daiane, o governador Mauro Mendes tem ganhado aí, segundo algumas pesquisas, destaque também para a próxima eleição para o Senado. Talvez ele tenha aquilo que a gente estava falando no bloco anterior e que você falou na segunda-feira, o pulso firme, a comunicação certa que a gente estava precisando. Jussan, a fala dele me representa, sinceramente, porque é a verdade, né? Nós sabemos que os dados reais são bem diferentes do que é passado lá fora. E aí a gente é muito cobrado, mas realmente ninguém paga por isso. Ninguém está colocando a mão no bolso, simplesmente se omitem, né? Mas na hora de cobrar, eles cobram muito. Eu vejo que o Mauro tem sido sensato nessas questões, né? E ele tem levado a verdade, né? E também nos ajudado, inclusive, com a questão da moratória, que ele é contra a moratória da soja e é a favor do desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Eu não estou fazendo aqui propaganda política para ninguém, mas as falas dele são condizentes, né? Com essas questões que são injustiças para o nosso país e para o nosso estado também. Uma questão, essa da ferrogrão mesmo, a gente vê ONGs até religiosas já estão se enfiando no meio. Onde já se viu, a gente vê que é um absurdo, que é uma mentira contada várias vezes. Eles não conseguem nem se defender é sempre com umas desculpinhas esfarrapadas, assim, vai levando, porque não tem justificativa, né? Milhares de caminhões carregados e levando o transporte da forma como está, não é nem pouco sustentável, a gente sabe disso.
Então, não vem com essa de dizer que o ferrogrãos é uma coisa ruim. É ruim para eles, porque nós seremos mais competitivos. Isso é tudo reserva de mercado, né? Eles querem reservar o direito do mercado deles, e como eles não conseguem competir, eles estão barrando nosso crescimento. Então, eles atacam em diversas formas, e a gente vê que são ONGs, são situações até religiosas, políticas, que incluem, né, esse barramento do desenvolvimento para fazer uma reserva de mercado. Seu Bianco, sua análise. Eu gostei muito, Jussan. E não é política, Jussan, porque quando você defende o agro, quando você não defende os ambientalistas, a mídia mundial ou a mídia vai para o lado das grandes cidades, e as grandes cidades é onde tem mais votos. O governador está sendo muito crítico a isso. Por quê? Porque esses países não escrevem no cheque mesmo. Eles prometem. Por que o presidente norte-americano não veio? Porque sabe que seria cobrado. Quem deveria ouvir isso daí que o governador falou deveria ser o Trump. Então, ele está indo do lado lógico, do lado da produção, do lado de quem produz, quem gera renda. O governo do estado hoje está arrecadando muito em virtude do quê? Em virtude desse agro, que esse agro está gerando muito dinheiro. E o que é que nós precisamos? Quanto mais a gente plantar, quanto mais a gente tiver de produção, mais arrecadação nosso governo terá. E é isso que ele consegue fazer. E as obras que ele está fazendo, como que ele está fazendo? Com a arrecadação, que cresceu muito e que ele está tendo. Então, ele está indo desse lado. Porém, politicamente, tem muita gente na capital ou onde tem muito voto que ainda defende ou contesta o agro ou critica o agro. Então, ele teria nisso daí uma teoria de que ele até perderia votos. Porém, ele está indo do lado da lógica, onde que tem a produção. Ele defende a produção. O senhor falou do presidente dos Estados Unidos e a falta dele. Quem criticou também ele não ter vindo foi um próprio governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em visita ao Brasil para participar também da COP30, por mais que o comentário tenha sido no estado de São Paulo. Ele criticou a ausência dos Estados Unidos, ele falou que é de cair o queixo, foram as palavras traduzidas aí. Vamos lembrar que ele é um dos principais opositores do presidente americano e ele disse o seguinte: a razão pela qual estou aqui é pela ausência de liderança vinda dos Estados Unidos. Esse vácuo é, francamente, de cair o queixo. Não há um único representante, nem mesmo um observador, ninguém tomando notas foi levado a Belém, disse ele. E ainda completou: de grande parte do progresso que a administração Biden alcançou em relação às pautas climáticas, que há uma reversão de grande parte de progresso que a administração Biden alcançou em relação às pautas climáticas. Completando, só para finalizar e bem rapidinho, Daiane, essa crítica também mostra os Estados Unidos indo contra eles mesmos. Jussan, eu não acho que os Estados Unidos ainda é de todo errado. Sinceramente, a posição deles é não fazer nenhum retrocesso na economia deles, porque eles também teriam um problema com a industrialização, com o carro. Mas o que o Biden fez, por exemplo, foi entrar no lobby. Mas, de verdade, o que o Biden fez para reduzir as emissões? Ele fez alguma alteração? Não, ele só entrou no meio político e prometeu. Ele prometeu até fundos para a Amazônia. Não sei se vocês lembram que eles vieram para cá, o Biden chegou aqui para o Brasil, prometeu, mas ele não entregou nada, ele não fez nada. Então eu acho que a postura do Donald Trump ainda é muito melhor do que a do Biden, que vem e promete algo, que fala, mas não acontece nada. Então a gente vê que assim, ele é contra isso, não vem, não promete, pronto. Né? Já os demais não, ficam prometendo e falando e fazendo lobby político e ambiental, aqui tem que reduzir, não faz nada,
porque ele não reduziu nada no tempo que ele foi presidente. Sinceramente, eu não vi medidas, eu não vi manifestação lá, eu não vi nenhum tipo de atitude que ele tomou com relação climática, até porque isso ia gerar algumas situações que a gente ficaria sabendo, né? Porque as empresas, as indústrias principalmente, elas precisam se adequar a essas novas medidas, né? As empresas automobilísticas também, os automóveis precisam migrar, né, de tipo de combustíveis. A gente vê que lá ninguém está fazendo isso. E ninguém fez isso também no tempo do Biden. Então, sinceramente, eu nem acuso o Donald Trump de não ter vindo, porque ele não concorda com isso. Então, ele vai fazer o que aqui? Vim para discordar ou vim para ficar brigando? Eu também não viria na posição dele. Seu Bianco, para fechar... Se o Trump viesse aqui, como a Daiane, acrescentando a Daiane, vim aqui prometer para não cumprir, não adianta. Agora, nós estamos olhando, criticando muito o Trump, em virtude do quê? Porque nós somos brasileiros, estamos defendendo o Brasil. Agora, vamos nos colocar no lugar do Trump e dos norte-americanos lá. Se ele viesse aqui, nós iríamos criticar como o nosso governador criticou, que eles usam muito o xisto. E aí o que haveria? Então, chega lá nos Estados Unidos, fecha a indústria que está usando isso, o quê? Quantos empregos a menos, o que iria produzir a menos? Iria contra o próprio país dele. É muito bom aquilo que a gente sempre fala, é muito bom eles simplesmente falando o Brasil que preserva, o Brasil é errado e tal. E nós ficamos poluindo, sem ninguém nos incomodar e produzindo riqueza, e enquanto que nós aqui passamos até fome, eles têm qualidade primeiro mundo, eles têm muita riqueza. Muito bem, daqui a pouco eu chamo os senhores de volta. A gente vai fazer o último intervalo comercial de hoje e na volta a gente fala sobre seguro rural. Um novo modelo tem sido discutido entre Fávaro e Haddad, já que Haddad falou aí que o atual modelo não tem surtido efeito, né? Ele não atende às necessidades do produtor rural. O intervalo é rápido, a gente já volta. Agrodebate desse dia 12 de novembro está de volta. O assunto agora é: Fávaro e Haddad estão discutindo um novo modelo de seguro rural. Fávaro já havia falado essa semana, né, colocado aí essa fala em questão, afirmando que o atual modelo do seguro rural não atende às necessidades do produtor rural. E é por isso que os dois ministros se reuniram ontem, terça-feira, em Brasília, para tratar dessas mudanças no programa de seguro rural. O objetivo é reformular o modelo atual e ampliar o acesso dos produtores à política de proteção agrícola. Seu Bianco e Daiane voltam aqui para nos ajudar com as análises. Daiane, acho que você vai saber falar bem disso. O que, na sua opinião, seria necessário, que seria importante para mudar, para que fizesse valer a pena, né? O seguro cumprisse com a sua função? Veja só, o seguro rural ele está sendo cada dia mais necessário no nosso país. A gente tem visto que essas mudanças climáticas, esses fenômenos climáticos, muitas vezes, El Niño, La Nina, cada vez está mais influentes sobre o nosso clima, as nossas chuvas. Então não dá mais para ficar contando só com o tempo e manter uma agricultura saudável. A gente precisa ter um seguro. Assim como a gente tem de veículos, a gente precisa ter da agricultura. Afinal de contas, a gente lança muito dinheiro a céu aberto, né? Dependendo do clima, dependendo do tempo. Então já chegou o tempo em que essas mudanças, essas características que vão se alterando com o passar dos anos, eles precisam ser assegurados para que o negócio tenha uma estabilidade. Todos os negócios eles precisam ter o mínimo de segurança, né? A gente tem um risco no negócio, sim, mas só que a agricultura é demais. O que tem acontecido são todos os anos, a gente vê o caso do Rio Grande do Sul, 3, 4 anos já de problemas climáticos, e assim ninguém consegue reverter, né?
Então, a gente tem visto que não é só um estado, agora a gente viu catástrofes no Paraná e alteração de chuva no Mato Grosso, que já está gerando uma situação de possivelmente precisar de replantio. Nós precisamos de seguro que sejam com valores que sejam adequados. Os valores do seguro não podem ultrapassar o valor do custo agrícola suficiente para que aquele produtor também tenha uma rentabilidade para ele precisa do salário dele. Então, hoje, a nossa realidade são seguros muito altos que não compensam. Então, o produtor não faz o seguro porque não quer? Não, porque não consegue pagar, porque senão não fecha as contas. E a realidade mato-grossense ela é muito diferente da realidade do Paraná. Eu sei porque eu tenho tios que são agricultores e eles plantam lá no estado do Paraná e lá o seguro já é muito mais consolidado. Então, o que está faltando para o Mato Grosso? Né? Ter esses seguros mais consolidados e não só o seguro que cobre, né, já são os custos agrícolas. Aquela família vai viver do quê depois? Ele não tem só a semente que ele comprou para pagar e só o insumo para pagar. Ele tem o combustível, ele tem o mercado, ele tem energia, ele tem várias outras coisas. Então, o seguro, no mínimo, aqui deveria cobrir essas custas e a gente tem que ter um valor que seja compensatório também. E esse valor ele precisa ser subsidiado muitas vezes para que esses seguros eles tenham um custo mais barato. Né? A fomentação do seguro agrícola ela é importantíssima. A gente já vê essa pauta, eles fazem reunião e não fazem nada. Eu nunca vejo uma efetividade na implantação do seguro agrícola aqui no Brasil. Os seguros que eles trazem aqui são umas porcaria que acontece aqui no estado. Eles não cobrem mal o custo do banco. Por exemplo, o banco vai dar um empréstimo de custeio agrícola. Aí vai custear uma parte, vamos supor, 30%. Aí sobre aqueles 30%, aí o seguro vai cobrir. E o restante? Né? Não cobre. Ele vai cobrir só aquela operação. Essa que é a verdade. Não é um seguro agrícola, é um seguro de operação. O que a gente tem aqui é um seguro de operação. A gente não tem seguro agrícola. E a nossa realidade aqui no estado é que cada vez mais a gente precisa ter uma segurança para que esses produtores parem de quebrar, de verdade, tanto produtor quebrando, tanto produtor procurando recuperação judicial. Por quê? Porque não dá conta de levantar depois de uma quebra, porque não tem apoio, porque não tem suporte. Então, o seguro é o mínimo que eles deveriam fazer para o produtor rural ter mais segurança nas suas empresas e continuar plantando com qualidade, com tecnologia e conseguir investir também, né? Seu Bianco, durante a reunião entre os dois ministros foram apresentadas propostas que incluem a adoção do seguro paramétrico, que é uma modalidade em que a indenização é calculada com base em indicadores pré-definidos, como volume de chuva ou temperatura. O formato pode tornar o processo mais ágil e previsível para os produtores, reduzindo disputas e custos administrativos, segundo o Canal Rural. Sua avaliação? Jossan, o seguro hoje ele é muito complexo, né? Seguro rural. Por quê? Porque, vamos na prática, o produtor plantou e ele tem o seguro da área dele, conforme a Daiane falou, você financiou 30%, 40%. O seguro quer cobrir apenas e tão somente aquele 30%, 40%. Vamos agora o que aconteceu principalmente no Mato Grosso, no Centro-Oeste. Alguns locais vai ter que ter um replantio. O seguro é muito moroso, muito demorado para vir ver se dá. Será que você, produtor rural, teve um prejuízo ou quanto que é esse prejuízo para ter o replantio? Aí o seguro não vem e aí qual é a opção? Então não, você tem que deixar toda essa planta o ano inteiro, a safra inteira, até para ver lá no final quanto foi que você perdeu. Mas aí você perdeu a chance de um replantio, de poder então ter perdido só aquele pouco. Lá no final, quando você vai colher, o seguro diz assim que você não pode fazer uma média daquilo que você colheu. Tem que esperar tudo para ver o que é que dá, para ver se perdeu tudo ou não.
Então é muito diferente, é muito complexo isso daí. Talvez essa atitude que nem você disse aí, esse modal que eles querem de, a região choveu tanto, tem tantos milímetros, então poderia-se fazer uma previsão de colheita, porque o produtor às vezes perde, eu vou colher, será que se chovesse normal, o produtor ia colher 60, 70 ou 80? Ninguém sabe direito, porque depende disso do quê? Da adubação. E aí também entra o quê? A honestidade do produtor. Então, todos os produtores, quando ele vai colher mal, que deu uma seca, ele vai dizer que ele adubou muito e que ele ia produzir 80. Aí, 80 sacos por hectare. Aí, o que acontece? Aí, quando ele terminar a colheita, colheu 30. Mas o seguro vai dizer, não, a tua adubação ou o que choveu seria para uma previsão de colheita de 60. Então, por isso que o seguro ele é muito complexo, o seguro rural. E daí muita gente não quer. E o Mato Grosso, felizmente também, não tem muito... Não é igual o sul do país, que tem secas frequentes ou problema de enchentes. Então, o Mato Grosso ele está, assim, num radar de que o seguro não é um fator muito predominante para que ele possa, porque o produtor nosso possa produzir. Daiane, quer concluir? Essa questão que o Bianco levantou, hoje em dia é muito fácil você conseguir parametrizar quanto que o produtor usou, por exemplo, só a título de nota, ou a gente já tem equipamentos que conseguem medir até a adubação, essas coisas. Então, a gente vê que os seguros eles têm dificultado justamente para não pagar. Muitas vezes é para não pagar mesmo. E essa questão, por exemplo, eu vou ter que replantar, quanto que custou? O produtor não pode ficar esperando, perder a janela para plantar, né, para o banco vir fazer uma análise. Então, muitas vezes ele acaba passando por cima e tomando prejuízo, porque se ele deixar de plantar vai ser maior ainda, convenhamos, né? Porque se ele receber do banco vai ser só uma parcela. Então, ele muitas vezes acaba não sendo vantajoso. E eu tenho um pouco de receio com esse negócio de pluviômetro, porque assim, muitas vezes o que acontece? Tem uma região, vamos dar um exemplo, lá choveu numa fazenda aqui, do lado não choveu, né? E é a mesma região, é a mesma micro-região ali, e eles não conseguem acertar nem no clima-tempo, que já tem um amplo conhecimento, imagine sobre micro-regiões. Então, eu fico um pouco receosa. Eu acho que a prática e o contato das análises, né, são a melhor opção ainda para o seguro poder pagar. Ter um agrônomo sempre à disposição, que vá acompanhando essas lavouras que são asseguradas, até para saber se o desenvolvimento foi correto ou não. E se o problema foi climático, eu acho que é o mais efetivo que a gente vê hoje em dia, né? Porque se ele estiver acompanhando ali a lavoura, ele vai saber se choveu, se não choveu, se a planta está com estresse hídrico, porque ela demonstra sinais, né? Então, a gente sabe quando falta alguma adubação, já dá outra coloração. Então, esse tipo de análise eu acho que é a mais sensata a se fazer para um seguro agrícola. Muito bem. Restam poucos minutos, então vamos ser breves. Para nosso último assunto, eu vou dar um tempinho só para comentário, já que Brasil e Argentina firmaram um reconhecimento mútuo de regionalização para a gripe aviária. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina assinaram na sexta-feira passada em Buenos Aires esse reconhecimento que mostra que os sistemas oficiais de zonificação e compartimentação para a influenza aviária e o acordo estabelece que em caso de ocorrência de foco de uma dessas doenças, em qualquer um dos dois países, as restrições comerciais se limitarão a um raio de 10 quilômetros ao redor da área afetada, o que deve preservar o comércio das demais regiões. Seu Bianco, é aquilo que a gente falava na época aí que foi detectada a gripe aviária aí lá no Rio Grande do Sul e os estados do norte sendo afetados. Não faz sentido nenhum quando a Argentina e outros países fazem fronteira e estão ali a poucos quilômetros de distância,
enfim, não sofrem sanções. Isso aí é muito melhor. É só esse raio de 10 quilômetros que você pode ir. Pelo menos isso demonstra que a confiança que existe entre os dois países. O Brasil tem um modelo de defesa sanitária espetacular, enquanto que a Argentina não é um modelo tão apropriado, porém a quantidade de frangos que nós temos no Brasil é muito maior do que a quantidade da Argentina. Então isso é um modelo que dá confiança, é um modelo que ajuda muito, que evita embargos, e aí serve muito bem para a gente, para agilizar o comércio, para a gente mesmo nós exportar principalmente frangos para a própria Argentina, que eles têm essa necessidade, mas o mais importante disso, demonstra a confiança entre os dois países, né? Isso é muito bom para toda a nação brasileira e para a Argentina também. Daiane, para finalizar, 1 minuto. Jassan, eu achei excelente esse tipo de acordo, porque quando a gente tem uma questão de um risco, né, como a gente teve esse ano no Rio Grande do Sul, você viu que virou um alarde, pararam as exportações e eram tudo alardes de verdade. O que basta é restringir esse raio de 10 quilômetros, já é um raio muito seguro, e o Brasil tem exportado bastante, aumentou em mais de 200%, quase 300% a nossa exportação para os hermanos, né? Então é muito interessante a gente ter um acordo assim que mantém até uma segurança para os outros, né? Que não sofreram muitas vezes com nenhuma gripe, tem cuidado, né? Os cuidados sanitários para que eles não sejam prejudicados por alguém que não teve exatamente a sorte, né? Porque até a ave migratória pode trazer a doença, né? Mas realmente quando há essa contenção, os outros não precisam ser prejudicados por isso. Deu certinho 1 minuto, hein? Vocês estão no ponto. Obrigado por hoje, o nosso programa acabou. Daiane, obrigado. Obrigada, Jassan. Obrigada a vocês, telespectadores. Obrigada, Bianco, também pela sua participação. Um beijo para a Lavínia, um beijo para o Pietro. Seu Bianco, obrigado mais uma vez. Jassan, obrigado, doutora Daiane, pela companhia e obrigado a todos vocês que nos assistiram e até amanhã. Amanhã tem entrevista aí, viu? Tem entrevistadora da Embrapa por aqui, tem pesquisadora da Embrapa. Valeu, até amanhã, minha gente. A você, telespectador, obrigado pela companhia. Voltamos amanhã com mais 1 hora de Debate Agro. Até lá.